Senhor, nós queremos agradecer, Pai, por esse momento que o Bruno vai trazer a palavra. Que os céus se rasguem e que venham assim diz o Senhor. Ajuda o Bruno, Pai, a estar trombeteando a tua palavra. E que em nome de Jesus o teu Espírito esteja sendo liberado, para que cada pessoa receba esta palavra como terra fértil e caia semente em terra boa, que produza, Senhor, que produza. Em nome de Jesus, acampa os anjos aqui ao redor do Bruno, para que ele libere essa palavra com autoridade, com poder, com unção. Em nome de Jesus, fala, Deus, porque nós queremos te ouvir. Amém. Amém. Boa noite mais uma vez, queridos. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Amém. Seguindo o tema que nós estávamos da última vez que eu trouxe a palavra, abre lá no livro de Juízes. Nós estamos, se você sentiu alguma diferencinha no som, nós estamos investindo no som e compramos um equipamento novo e agora nós estamos apanhando para arrumar. Então, se você sentir alguma diferença no som, não ligue, porque logo nos próximos episódios vai dar tudo certo, tudo vai se encaixar. Então você esteja aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, que vai dar tudo certo. Amém? Juízes capítulo... A paz do Senhor a todos. Eu já falei? Juízes capítulo 7. Vocês lembram que eu falei na última mensagem a respeito de Gideão, como é que foi a chamada de Gideão, o jeito que Deus chamou esse homem, a forma que foi feita, porque o povo de Israel, ele estava passando por um período de trevas, um período tribuloso, um período de perseguição dos midianitas, que eles plantavam em toda a plantação deles, no tempo da colheita, era o tempo que os midianitas viam e saqueavam, e roubavam toda a colheita do povo de Israel. Então, por 7 anos, eles estavam passando por esse tempo de opressão, de roubo, de tortura. Então, todo o trabalho que eles faziam durante tanto tempo, durante o período da produtividade ali, quando chegava o período da colheita, os midianitas viam e roubavam toda a plantação deles, de trigo. E aí, isso aconteceu porque houve uma legalidade do povo de Israel. Houve uma brecha em Israel. Lembra que eu falei da brecha que Israel teve? Eles colocaram dentro de Israel ídolos para adorar. Então eles estavam adorando dentro de Israel a Baal, outros deuses. Eles estavam adorando outros deuses dentro de uma terra que era para adorar apenas um Deus, que era o único Deus de Israel, que todos os povos vizinhos invejavam Israel por conta disso, porque o Deus de Israel era o Deus vitorioso, o Deus vencedor, o Deus que trazia prosperidade, o Deus que liberava bênçãos. Então o povo de Israel até hoje, tanto é que a guerra que está tendo em Israel é por conta disso também. Então nós vemos até hoje a perseguição que existe por um povo que é escolhido por Deus. E aí eles passaram por 7 anos de tribulação, mas por conta do pecado deles, até que se levantou um homem, até que o povo começou a se levantar e clamar por socorro de Deus, clamar pela misericórdia de Deus. E então Deus trouxe uma palavra através de um profeta para liberar para o povo. Olha só que interessante, quando Deus trouxe a palavra através desse profeta para liberar para o povo, Ele trouxe a palavra para o profeta, para o povo. Mas quando Deus quis aparecer de verdade, Ele apareceu no secreto para uma pessoa. Então Ele trouxe a palavra para o povo no geral, uma palavra no geral através de vinda dos céus. Só que quando Ele quis aparecer, Ele apareceu no secreto para um homem, que foi para Gideão. Quando ele estava lá no lagar, lembra que eu falei que ele estava no lagar moendo trigo? Lembra disso? Todo mundo lembra? Faz 3 semanas, né? Passaram muitas palavras nesse período, mas ele estava no lagar moendo trigo. O lagar não era lugar de moer trigo, era lugar de amassar uva, de fazer vinho. Então ele estava no lagar fazendo uma coisa que não era para ser feita naquele lugar, mas era a única oportunidade que ele tinha, porque era o esconderijo dele, e ele não deixava de trabalhar, ele não queria deixar de trazer o sustento para a família dele. Seguindo isso, Deus aparece para Gideão
E Deus libera uma palavra: você é varão valoroso, varão valente. Você vai tirar o meu povo das mãos de perseguição dos midianitas. Muito obrigado, Marcão. Da perseguição dos midianitas. Só que nisso ele começa a ter dúvidas a respeito do chamado dele. E assim como todos nós começamos a querer fazer prova de Deus em diversas situações. Mas Deus, primeiro, ele começou a falar: eu sou da tribo de Manassés, menor tribo de Israel. A minha família é a mais pobre dentro da tribo de Manassés. Eu sou o menor da família do meu pai. Então tudo está colaborando para que não seja eu. O Senhor quer me escolher mesmo. Deus chega para ele e fala: é você mesmo. E ele começa a fazer prova com Deus. Fez um teste, o primeiro teste, falou: se é você mesmo, eu vou na minha casa, vou separar uma oferta e vou trazer para que a gente coma junto e você vai ficar aqui. Ele foi para a casa dele, preparou a oferta, e quando voltou para aquele lugar, para o lugar onde tinha se encontrado com o anjo estava lá esperando por Gideão. Depois ele fez outra prova com Deus. Lembra da lã seca e a terra molhada? Ele colocou um pedaço de lã e ele falou que a lã, ele ia passar a noite, e no dia seguinte o orvalho da terra teria que molhar só a lã, e a terra em volta teria que estar seca. Se acontecesse isso, ele ia acreditar que ele era o escolhido de Deus para libertar o povo de Israel. Dito e feito, passou a noite, chegou no outro dia, o orvalho da terra molhou apenas a lã, e a terra em volta estava toda seca. Não contente com isso, ele fez o contrário: agora eu quero, Deus. E ele falou: não fica bravo comigo, me entenda o que eu estou passando. Vou fazer o contrário, eu quero que a terra em volta esteja molhada e que a lã no meio esteja seca. Deus falou: pois bem, é você. Porque você pode fazer todo tipo de prova, mas quando Deus te escolheu, você pode testar de todas as formas, é você. Não tem para onde você correr, não tem o que você possa fazer. Você pode estar passando o período que for, a situação que for, a perseguição que for, a tribulação que for, mas se Deus escolheu você, diz assim comigo, bate no peito: se Deus me escolheu, sou eu mesmo. Não tem ninguém que vai poder fazer isso por você, porque você foi escolhido. Ele poderia ter falado, assim como outros homens, mas eu não sei nem falar, escolhe outro, Deus, no meu lugar. Coloca outra pessoa no meu lugar, eu não sou capaz de fazer isso. Ele estava falando isso para Deus: eu não sou capaz de fazer isso. E Deus disse: é você que eu quero. E ele fez todo tipo de prova com Gideão, e todas as provas foram aceitas por Deus e foram assim passadas, porque era ele que Deus queria. Não era a posição, não era o clã, não era a família, não era a riqueza, não eram os bens, não era a saúde, não era a força, não era nada. Era Gideão. Era o homem que Deus queria. Lembra que eu falei que Gideão não era homem de guerra? Gideão não era homem de guerra. Gideão era apenas um escolhido do Senhor. Apenas um escolhido do Senhor. E aí a história se inverte. Porque olha lá o que vai acontecer no capítulo 7 do livro de Juízes. Que coisa linda. Versículo 1 está dizendo assim, 7:1: de madrugada, ao raiar do dia, o meu está Jerubaal, Jerubaal, isto é, Gideão, 3 nomes aqui diferentes, e todos os homens que formavam o seu exército acamparam perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, próximo ao Monte Moré. Próximo, a gente vai ler vai lá, a gente vai ler. Então Yahvé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos. Esse povo que Deus está dizendo para Gideão é o exército de Gideão, que eram 22, eu falei na outra vez, era 22 mil do exército de Gideão, 22 mil contra 135 mil dos midianitas. Então olha só que desafiadora a forma que Deus chega para Gideão e diz para ele, falou: ó, é numeroso demais esse povo que está com você para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que sua própria força o livrou. Rapaz, cada palavra bonita
que depois vai ser difícil. Próximo. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte de Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. E o próximo. Contudo o Senhor voltou a falar com Gideão: este povo ainda é muito numeroso. Eu vou ler rápido aqui, mas vocês vão entender. Faze-os descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser: este irá contigo, esse irá contigo. E todo aquele de quem eu disser: este não irá contigo, esse não irá. Então diz assim comigo: quem eu disser que vá? Mais forte. Quem eu disser que vá? Vai. Quem eu disser que não vai? Não vai. Guarde isso daí. Gideão, pois, levou todos os soldados à beira d'água, e o Senhor lhe orientou: separai todo aquele que beber a água, lambendo-a como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás do outro lado. Próximo. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelhos para beber. Próximo. Então Yahvé ordenou a Gideão: é com 300 guerreiros que lamberam a água que eu vos salvarei a todos, e entregarei Midian nas tuas mãos, que todo o resto do exército retorne para suas moradias. E o próximo. Assim Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. Esses ficaram com as provisões e os chofares, trombetas dos que partiram. O acampamento dos midianitas localizava-se logo abaixo deles no vale. Ora, aconteceu que naquela noite Yahvé ordenou a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento de Midian, porque eu entrego nas tuas mãos. Se contudo tens medo de atacá-lo, desce ao acampamento com teu servo Purá. E escuta que dizem: tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então Gideão, seu ajudante Purá, desceram até bem próximo dos postos avançados do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário que vinham do leste já haviam se instalado no vale, eram numerosos como as grandes nuvens de gafanhoto. Assim como não se pôde contar a areia da praia, também não se podia numerar a quantidade de camelos que eles ali reuniram. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o seu sonho que tiveram a um companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu com tamanha força numa tenda, e ela caiu, virou ao avesso, ficou estendida sobre a terra. Próximo. Seu amigo prontamente lhe esclareceu: este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. E isso quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Assim que Gideão ouviu a narração do sonho e sua interpretação, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida retornou ao acampamento de Israel e bradou: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Pode parar por aí. Aqui começa o desafio de Deus com Gideão. Gideão está separando todo o seu exército para ir de combate, para ir de frente com os midianitas, os amalequitas e todo o reino, todos os outros povos que tinham se juntado contra os israelitas. E ele conseguiu levantar ali 22.000 homens preparados para a guerra, homens prontos para a batalha. E aí esses dias me perguntaram lá no salão, porque se estourar uma terceira guerra mundial, primeiro vão os soldados já preparados para a guerra, e depois que acabaram-se todos os soldados, de acordo com a lei, vão ser levantados primeiro os que já passaram, os que já passaram, e depois vem os reservistas. E aí perguntaram para mim: Bruno, você tem medo de ir para a guerra? Eu falei: não tenho medo não. E como é que você acha? Você acha que você vai ser bom na guerra? Eu falei: vai ser capa para todo mundo. Quem entendeu isso daí? Vai ser capa para todo mundo, só tiro na cabeça. Porque você chega lá na guerra, você vai fazer o quê? Você vai se esconder? Não tem o que fazer, está todo mundo correndo para avançar contra o inimigo lá, você vai ficar se escondendo? Não tem o que fazer, é avançar e guerrear. E aqui, o que aconteceu? Que Gideão levantou todos esses homens, 22.000 homens contra 135.000 homens do exército inimigo. Ou seja, eram 4 homens, uma média de 4 homens para cada um israelita. 4 midianitas, ou 4 inimigos, para cada um israelita. Então já era uma briga, uma luta injusta.
mas mesmo assim eram 22 mil homens. Só que aí Deus manda falar, Deus diz assim para Gideão, falou: ó, esse povo que está com você, esse exército seu, ainda é muito numeroso. Agora imagina você na situação de Gideão, ouvindo essas palavras de Deus. Fala: Deus, eu acho que o Senhor não está entendendo muito bem, porque você está vendo que é 135 mil do outro lado, nós só temos 25 mil, 22 mil, então já é um número bem reduzido, já são 4 para 1, a estatística diz isso, 4 para 1, então já está errado, a gente já está saindo perdendo, a gente vai precisar lutar pela vitória, mas está muito numeroso. Só que interessante, que da mesma forma que Gideão quis fazer prova para com Deus, diante da situação do chamado de Gideão, Deus ele não questionou, falou: ah, sim, é para fazer, então vamos fazer. Quando Deus fez o desafio com Gideão, Gideão também não questionou. Gideão também não ficou reclamando com Deus, falando: mas Deus, tem tanto e tanto. Não, se fosse nós, no lugar de Gideão, talvez nós reclamaríamos. Talvez a gente queria brigar com Deus, falar: mas Deus, está acontecendo alguma coisa de errado. O senhor não está entendendo as contas. O senhor não está entendendo o que está acontecendo. É uma guerra que está vindo, um povo tão numeroso que fala que parecia uma nuvem de gafanhotos, como a areia do mar que não podia nem se contar. Os seus camelos também eram todos reunidos que não dava nem para contar. E o senhor está querendo tirar gente do meu exército, porque fala que tem muita gente no meu exército. Tem coisa de errado aí. Quando, depois que nós somos chamados, às vezes nós fazemos desafios com Deus, e Deus aceitou todos os desafios, e nós entendemos que é Deus que está no negócio, qualquer coisa que vir depois, nós confiamos. Qualquer coisa que acontecer depois, Deus pode falar para a gente, não vai falar dessa forma, mas Deus pode falar para a gente pular da passarela, que a gente não vai morrer, que Deus está no negócio, mas não vai falar isso. Mas é uma analogia. Se Deus está no negócio, se você viu e foi comprovado diante de todas as provas, diante de todos os testes que foi feito naquela situação, Gideão acreditou que era Deus, ele não duvidou em momento algum depois. Às vezes nós recebemos o chamado e vai passando o tempo, nós recebemos uma promessa e vai passando o tempo, e às vezes a gente acaba também nem fazendo prova de Deus. Mas se Deus prometeu, a Bíblia fala que Ele é fiel para cumprir, e vai passando o tempo, as coisas não acontecem, a gente começa a duvidar do que Deus falou, duvidar do que Deus prometeu, duvidar do que possa acontecer ainda. Mas se Deus falou, pode acreditar, vai acontecer. Confia. O mais difícil na nossa vida hoje é confiar. O desafio maior na nossa vida hoje é confiar. Confiar no Deus que nós servimos, confiar de que Ele trouxe uma palavra e Ele vai cumprir. Se Ele te levantou como varão valente, varão guerreiro, varão valoroso, é esse o homem e a mulher que Deus tem separado. Não duvida, confia. Por quê? Deus ele explica por quê. Ele não apenas fala para reduzir o número, Ele fala para reduzir o número. Por quê? Porque se o povo de Israel vencer essa batalha, porque o povo de Israel era bem mais forte em termos de guerra, poderia ser em menor número, mas forte em termos de guerra. Se eles vencessem a batalha, eles iam falar que era pela força deles. Às vezes nós caímos nessa cilada, nós caímos nessa situação de acontecer alguma coisa e a gente acreditava: se não fosse o meu suor, se não fosse o meu trabalho, se não fosse a minha atitude, isso não teria acontecido. Então às vezes Deus faz reduzir a nada, todas as possibilidades, para que você possa colocar sua confiança totalmente nele. Ele faz reduzir a nada. E o que ele fez aqui? 22 mil. Pergunta para todo mundo, quem está com medo aí? Ele perguntou, 12 mil levantaram a mão e foram embora. 12 mil valentes, 12 mil guerreiros com medo, foram embora. E Deus vira para Gideão e diz mais uma vez: tem muita gente aí. Por quê? Porque a confiança tem que ser apenas em Deus. Não pode ser em momento algum na força do homem. Quando voltou para 10 mil, analisa, vamos ver o pastor Ronaldo na matemática aí, como é que vai ficar a proporção. Foram mais de 30 para um soldado, 33 para 1. Ficou 135 mil para 10 mil soldados, quanto fica? 33 para 1. 33 soldados para 1. 33 midianitas para 1 israelita. Olha só que loucura.
E Deus vira para Gideão e continua falando, ainda é muita gente. E Gideão confia. 13 soldados para 13 inimigos para 1 israelita. Falei 33, é muita coisa. 13 para 1. Então Deus ele faz reduzir todas as possibilidades que Gideão tinha nas mãos, para que ele pudesse vencer a batalha por conta dele, para nada, para zero praticamente, para que ele pudesse confiar totalmente em Deus, para que o povo de Israel também pudesse confiar totalmente em Deus, para que você, para que nós, para que eu possa confiar totalmente em Deus, independente das circunstâncias, porque as circunstâncias hoje, a situação na sua vida te leva para zero, para nada, para você duvidar completamente do amanhã, do que possa acontecer no amanhã. Então ele leva todas as possibilidades abaixo, a zero, para você acreditar que agora não tem mais para onde eu ir, não tem mais caminho para que eu possa seguir, não tem mais saída. Ele fez isso com todos os homens da Bíblia. Lembra de Moisés? Quando foi escolhido para tirar o povo de Israel do Egito, conseguiu tirar o povo de Israel do Egito. Primeiro trabalho, primeira missão, vamos lá para o deserto, vamos caminhar. Ele se depara com Mar Vermelho. E agora, para onde que eu vou? Para trás tem o exército do Egito, para frente tem o mar, eu vou correr para onde? O que eu faço? Não tem para onde correr. Todas as possibilidades se esgotaram. Quando todas as possibilidades se esgotam, é aí que entra Deus no negócio. E esse é o prazer das nossas vidas, quando a gente aprende a confiar em Deus com todas as nossas forças, quando todas as possibilidades se esgotam, quando todas as saídas que os nossos olhos aparentam ter se esgotam, é Deus que entra no negócio e faz se resolver. 10 mil homens ainda era muito para Gideão, para Deus. 10 mil homens ainda era muita gente. Deus falou para Gideão: não dá, é muito povo. Faz descer no ribeiro, no riacho, e lá todo mundo que lamber a água, como um cachorro, e com a sua arma na mão, esse está preparado para a guerra. Quem pegar e se ajoelhar para poder beber a água, esse daí pode sair fora. Exatamente assim que aconteceu. Observados todos, sobraram 300. Você percebe que nesse texto aqui, no capítulo 7, em nenhum momento Gideão vira para Deus e fala: mas Deus, são só 300, o senhor está percebendo? 450 por 1. Está tendo aqui 450 por 1. O quê? Prega comigo, gente, vamos lá, isso mesmo. 450 por 1. Então reduziu mais ainda, e a situação ficou mais complicada. Em nenhum momento Gideão questionou. Todo mundo entendeu, né? É um soldado israelita para 450 inimigos. Gideão em nenhum momento questionou, em nenhum momento duvidou do que Deus podia fazer, porque em todo momento, primeiro, ele já conhecia a história de Deus para com Israel, mesmo diante de todo o período de tribulação que eles estavam vivendo, nesses 7 anos, ele conhecia a história desde Moisés, que Deus tinha livrado o povo de Israel, ele conhecia toda a história, e por isso quando o anjo apareceu para Gideão, a primeira pergunta que ele fez é: por que você não está agora? Cadê o Deus dos nossos antepassados? Cadê o Deus que fazia todos os milagres nos nossos antepassados? Então, ele depois desse tempo de confirmação do chamado dele, ele não perguntou mais para Deus: mas Deus, por que só 300? Ele não perguntou, ele apenas confiou. Só que Deus ainda, talvez conhecendo o coração do homem, conhecendo o coração do homem, ele chega para Gideão e diz o seguinte: Gideão, você precisa ter certeza de que eu entreguei os midianitas nas suas mãos. Precisa ter a certeza absoluta de que entreguei os midianitas nas suas mãos. Pega o seu servo Purá, vai com ele no terreno, lá no vale, lá onde os midianitas estão acampados, e chega lá de mansinho e vê o que vai acontecer. Só chega lá para observar. Qualquer um ficaria louco com todas as instruções de Deus. Qualquer um ficaria louco com todas essas instruções de Deus. Primeiro, reduzir de 22 mil para 300. Aí eram 4 para 1, agora ficaram 450 para 1.
já ficou loucura o negócio, já não ficou mais uma guerra, ficou uma chacina, sei lá, uma loucura. E aí Deus pega e fala: oi? Não vou falar não, que senão vai pecar aqui, o povo vai pecar hoje. Vai virar uma chacina. E aí Deus ainda manda o bendito do Gideão ir lá no terreno do inimigo. E lá no terreno do inimigo saber como é que está o povo do inimigo. Quando chega lá no meio, né, sem eles, claro, reconhecerem quem era Gideão, ele começa a ouvir um homem conversando com outro, lá dos midianitas, conversando com outro, dizendo assim: eu tive um sonho assim, assim, assado, de que um bolo de cevada vinha e rolava e derrubava uma tenda, e a tenda virava, pá. Aí o outro cara teve a interpretação dos sonhos. A interpretação era a seguinte: ele compartilhando em voz alta um com o outro, e Gideão perto, só ouvindo, falou: os midianitas caindo na espada de Gideão. Vocês não entenderam isso, né? Os midianitas caindo ao fio da espada de Gideão. Um exército de 135 mil, sabendo que eles, todas as vezes, eles vinham para Israel para poder roubar Israel. Mesmo sabendo disso, eles ainda estavam com medo do que poderia acontecer e do que ia acontecer, ainda mais diante desse sonho que esse cara teve. Ainda mais diante desse sonho que esse cara, olha o sonho do cara: um pão de cevada vinha rolando, no versículo 13. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. E o 14, seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Só que os midianitas não sabiam que só estavam 300. Os midianitas não sabiam que tinha feito toda que tinha passado o facão lá em Israel lá. Tinha cortado. Eram 22 mil, eram 21.700 soldados. Não sabia disso. Se ele soubesse disso, imagina o que seria. Eles iam com toda a força. Só que aí Deus deu toda a estratégia. Só que interessante que desde o começo, Deus falou para Gideão o seguinte: eu vou entregar os midianitas nas suas mãos. Você tem alguma coisa para ser resolvida na sua vida? Você tem alguma coisa para ser resolvida na sua vida? Algum problema? Alguma questão de saúde? Alguma coisa na família? Alguma coisa nas finanças? Qualquer coisa? Alguém já disse para você que Deus vai resolver o seu problema? Alguém já disse? Se não disse, eu vou dizer hoje, vou declarar sobre a sua vida hoje: Deus já resolveu o seu problema. Deus entregou os midianitas nas suas mãos. A vitória já é sua. Só confia. Acredita. Se ninguém ainda te disse isso, essa é a noite. Vai para cima. Procura as estratégias. Vê, porque Ele já te levantou como guerreiro valente. Já te separou como guerreiro valente. Chega lá no meio dos midianitas e começa a ouvir toda essa história, desse sonho. E o midianita mesmo falando que Deus entregou os midianitas nas mãos dos israelitas. Eles já estavam com medo. Gideão, ouvindo isso, volta para o seu exército já todo valente, com 300. Vendo todo aquele monumento, aquela nuvem de gafanhotos lá, ele volta para os seus 300 e fala: vamos para cima, que agora é nossa vitória. Confiante, mais confiante ainda, porque ele tinha ouvido da boca de um inimigo que Deus já tinha trazido a derrota para eles, para os midianitas. Gideão vai, pega o seu exército numeroso, 300, e ele separa em 3 grupos de 100 para cada lado, e ele fica num dos grupos de 100 e fala: vocês vão fazer tudo conforme que eu mandar. Só que ele não fez uma estratégia antes. Falou: tudo que eu fizer vocês vão fazer depois. Então os caras também, além de serem valentes, não também quererem correr, porque imagina, 300, eram 450 para 1. 450 para 1, eles não arredaram o pé, não quiseram voltar atrás. Os 300 também permaneceram firmes: nós vamos até o final, aconteça o que acontecer, estamos com você, Gideão.
Pode acontecer o que for, nós estamos com você. Quantas pessoas ficaram conosco? 12, 13? 12 pessoas, nós estamos com você, aconteça o que acontecer, e nós estamos aqui, permanecemos de pé, nada nos abala, nada nos faz cair, porque nós temos o exército que Deus separou. Lembra o que eu falei, da palavra que eu falei? Quem eu disser que vá, vai. Quem eu disser que não vai, não vai. Confia. Deus disse quem iria, e Deus disse quem não iria. Deus, Ele falou quem queria estar perto. Deus, Ele está dizendo para você quem Ele quer que esteja perto de você, quem Ele quer que ande perto de você. É tão gostoso você andar com pessoas e ouvir de pessoas que falam: nossa, é gostoso estar junto de vocês, porque estar junto de vocês parece que é uma companhia que edifica, parece que é uma companhia que traz força, traz empolgação. Não é aquela companhia que só joga para baixo, não é aquela companhia, não. Deus está escolhendo as pessoas para andar perto de você. Deus está escolhendo as pessoas para caminhar junto com você, para te levantar, para guerrear junto com você, independente de que seja um número pequeno. Deus está escolhendo as pessoas para estar perto de você. Quem eu disser que vai, vai. Quem eu disser que não vai, não vai. Para nós parece simples, para Gideão, na confiança, foi simples. Gideão volta, pega o exército, vai em grupos de 100, né? E ficam em volta da montanha, um em cada canto da montanha, em cada lado da montanha. E eles pegam um cântaro, um jarro de barro, e dentro do jarro eles colocam uma tocha, e pegam a trombeta na outra mão. Olha só que coisa de louco. Deus, Ele não dá para o povo de Israel uma faca, uma flecha, uma espada, nos nossos dias de hoje, um fuzil, uma arma, um revólver, um calibre 12. Ele não dá nas mãos de Israel uma ferramenta preparada para a guerra. Não. Ele dá uma tocha e uma trombeta. Olha que coisa louca. Quem é que vai para a guerra com uma tocha e uma trombeta? Só quem confia de verdade. E eu quero fazer essa pergunta aqui: quem é que confia de verdade em Deus? Se você está falando isso daí, qualquer coisa que acontecer de agora em diante, agora vai ter que confiar, porque vão acontecer desafios loucos, assim como aconteceu com Gideão. Cara, que coisa louca. Primeiro, eram só 300. Depois, não tinha espada, não tinha flecha, não tinha nada, não tinha nada, nenhum artifício, não tinha nem camelo, não tinha nada. Era o que eles tinham nas mãos, era uma tocha, um cântaro e uma trombeta. Era o que eles iam usar para a guerra. Gideão vai e separa os grupos e fala: tudo que eu fizer vocês vão fazer. Quando ele pega e chegam, né, por volta, passado pouco depois da meia-noite, onde todo o exército já estava dormindo, preparando para provavelmente atacar no outro dia. Pouco depois da meia-noite, Gideão dá a ordem, ele pega e joga o cântaro no chão e quebra o cântaro. E dentro do cântaro, como eu disse, tem essa tocha já acesa, porque ela estava acesa, só que ela estava dentro do cântaro, então não dava para ver as tochas chegando, as pessoas chegando. Então você não sabia, né, o que estava acontecendo. Estava tudo no escuro, meia-noite, no escuro, não tinha energia, não tinha nada, então estava tudo no escuro, só tinha o fogo, né, as tochas que eles usavam para poder... a iluminação deles era o fogo na época. Joga o jarro no chão, pega a tocha e toca a trombeta. Só que tem um negócio interessante nesse negócio do jarro. O jarro é as nossas vidas, o cântaro é as nossas vidas. O cântaro vazio simboliza também as nossas vidas, que precisa se esvaziar, que precisa quebrar, para que a nossa dependência possa se voltar para Deus completamente, para que nós possamos depender de Deus em qualquer situação. Precisou quebrar o cântaro para que Deus pudesse entender que o povo de Israel estava dependendo completamente de Deus, e carregando dentro do cântaro a tocha, que é a luz da palavra, ou seja, a voz de Deus sendo anunciada para Israel, sendo anunciada para as nossas vidas, e a trombeta anunciando a vinda do Cordeiro. Então eles quebraram, toda essa simbologia do cântaro, eles quebraram. E o porquê que fizeram isso? Jogaram no chão e quebraram, porque quando todo mundo jogasse ao mesmo tempo, ia fazer um barulho, mas um barulho muito grande. Imagina 300 pessoas jogando o cântaro no chão e quebrando o cântaro, parecia que era uma multidão vindo contra os midianitas.
jogaram, quebraram, uma multidão está vindo. Então o que aconteceu? Eles começaram a acordar desesperados, é muita gente vindo. E aí eles pegaram as tochas, começaram a balançar. Então com uma mão eles balançavam, com a outra mão eles tocavam a trombeta. E aí o povo, o exército inimigo começou a ficar louco, porque viu aquele barulho estrondoso, fogo, uma tocha, né, balançando. Eles balançavam e tocavam a trombeta. Então eles imaginavam que era um exército numeroso, gigantesco, vindo contra eles. O que Deus fez? Eles começaram a correr dentro do acampamento do inimigo, lá dos midianitas, amalequitas e os outros povos. Eles começaram a correr dentro do acampamento, e eles não começaram a se desesperar, que eles começaram a se atacar, começaram a se matar entre eles, guerrear entre eles, e se mataram todos. Mataram todos não, sobraram alguns que conseguiram fugir. Todos eles foram mortos por conta de uma estratégia trazida da parte de Deus, por conta também de um homem que confiou na voz do Senhor. Ele não duvidou, ele quis fazer prova de quem era Deus, de se era Deus realmente. E esse homem acreditou. E a pergunta é: você acredita, você confia? Confia a ponto de fazer tomar tais decisões como essa, de fazer essas coisas loucas e reduzir a quase nada. A probabilidade de ser derrotado era gigantesca, de perder era gigantesca. Mas Deus estava dizendo para Gideão, e Deus diz para nós assim hoje: eu não quero que você acredite em você, eu quero que você confie em mim. O que nós temos escutado nos dias de hoje é que você é importante. Eu escutei até uma palavra que a Ana postou nas redes sociais, de um pastor falando, não sei nem se era pastor, falando que você tem o mesmo valor que Jesus tem para Deus. Olha que mentira! Você não tem o mesmo valor que Jesus para Deus, não. Jesus é Jesus, Jesus é Deus. Você tem valor para Deus, sim, isso é fato, mas o mesmo valor que Jesus não chega perto. Não chega perto, porque a nossa confiança é nele. Nós estamos aqui por causa do preço que Ele pagou. Ele pagou o preço pela minha e pela sua vida. Eu estou aqui por causa dele, então eu tenho o mesmo valor que ele? Jamais, nunca. Agora eu preciso aprender a confiar fielmente naquele que me deu uma chamada. Ele colocou uma obra nas suas mãos, queridos. Ele colocou um trabalho nas suas mãos. Independente de situações, da probabilidade, independente das circunstâncias, independente das barreiras, do tamanho do exército inimigo, fato é que a vitória já é sua, por causa dele. Não é por nossa causa, é por causa dele. Independente da situação, nós cremos em um Deus que é vitorioso, e a Bíblia me ensina que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele me fez mais do que vencedor. Quero chamar o pessoal para vir aqui já. Nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos acreditar em Deus dessa forma. Não duvidar da chamada, não duvidar dos planos, não duvidar dos projetos, de tudo aquilo que Deus fez e ainda está fazendo, que vai fazer. Não podemos duvidar. Tantas coisas que nós temos a agradecer, para agradecer a Deus, e nós na maioria das vezes só lembramos dos problemas, só lembramos do momento. Lembra que eu falei uma vez que os três problemas, as três doenças hoje que afetam a humanidade, elas estão ligadas também aos três tempos, que é depressão, estresse e ansiedade, doenças da alma que tem matado muita gente, que tem perturbado muita gente. Depressão é uma doença que aflige no passado, lembranças do passado, problemas mal resolvidos no passado. Então a pessoa não está resolvida no seu tempo no passado, isso daí vai acabar trazendo depressão. O estresse é o no momento, é o presente. A pessoa não consegue lidar com o seu presente, não consegue lidar com o seu momento, não consegue lidar com a sua vida agora. E a ansiedade, a pessoa está mais preocupada com o que vai acontecer no futuro, e nem sabe o que vai acontecer. Então agarra no presente, que é o que você tem nas mãos agora. E o passado não importa mais, o futuro só pertence a Deus. Nós não podemos resolver nada, nem no passado nem no futuro. Nós podemos resolver o agora.
Você não pode fazer nada nem no que vai acontecer lá para frente, nem no que aconteceu lá atrás, mas você pode fazer algo agora. Agora é o seu momento. Confia em Deus nesse momento, agora, que Ele vai te dar as estratégias corretas para você vencer a sua batalha. Eu tenho certeza absoluta disso. Vamos nos colocar de pé, por favor. Deus, a nossa vida não pode ser baseada naquilo que nós acreditamos ser. Tem que ser no que Deus é. E o que Ele é para a sua vida? O que Ele é para a sua vida? Só um instante. Aleluia. O que Deus vai fazer é sobrenatural. Confia no projeto. Confia no projeto. Confia no projeto. Confia no projeto. Confia no que Deus faz.